Olá, eu sou o professor Antônio André. Eu sou a professora Juliana. Nós estamos juntos aqui para falar sobre o casamento entre a estratégia e a liderança. Estratégia e a liderança, elas precisam andar juntas, porque a estratégia é o que a empresa vai fazer. E as pessoas, elas é que vão realizar tudo aquilo que foi planejado na estratégia. Não é isso, professora Juliana? Exato. Então, a estratégia é aquela que começa a ter as ideias e a liderança em si é quem vai executar o que foi planejado pela estratégia. Agora, para isso, a gente precisa formar gente, né? E não é uma tarefa fácil, Não é uma diga-se tarefa de passagem. fácil, né? Porque o que eu vejo é o seguinte, né? Sou conselheiro de algumas empresas e eu vejo que muitas vezes as empresas simplesmente contratam a pessoa e colocam a pessoa para sentar lá na mesa dela, esperando que ela saia fazendo. Não é assim que acontece? É quase como aquele filme, A Espera de um Milagre. A pessoa pode ter o talento em si, mas se o líder não tiver essa sensibilidade que o talento precisa ser desenvolvido, os talentos, de fato, essas pessoas elas não vão conseguir desempenhar o seu melhor papel, a sua melhor função, ou aquilo que elas de fato têm talento. Então, o líder ele precisa estar ali para desenvolver esses talentos, essa potência que está nas pessoas. Você veja que atrás, né, nós temos uma empresa de contabilidade digital e a gente tem mais de 100 pessoas trabalhando aqui. Dá um trabalho danado, né? Formar pessoas, treinar pessoas, integrar pessoas, né? E muitas vezes o que eu percebo é de que as pessoas, os líderes, como você está falando, eles não dedicam tempo para isso, né? Ou seja, para sentar com a pessoa, para treinar a pessoa, capacitar a pessoa, né? E dar oportunidade para as pessoas errarem, não é isso? É que existe ainda aquele mito, né? As pessoas assumem um cargo de gestão e acham que é só colocar ali aquele cargo em si que traz poder. O cargo sozinho ele não traz poder para ninguém, porque a função do líder é desenvolver e capacitar pessoas para chegar no resultado. Então, se o líder não se apropriar disso, ele vai ser apenas um gestor, aquele que tem o cargo, que acha que domina e ele não é capaz de dominar nem sequer a própria vida. Uma coisa que eu percebo também é que a área de RH, na área de pessoas das empresas, ela deveria ser uma área muito mais estratégica. Ela até às vezes aparece no organograma, tá certo? Se reportando diretamente ao CEO, coisas parecidas. Mas na prática eu não vejo isso acontecendo. E não acontece, mas tem uma oportunidade para essa área que cuida de pessoas. Ser mais estratégico, atuar melhor, né? Se colocar à disposição das áreas para ver quem são as pessoas que podem ser desenvolvidas. Quais são as áreas? É algo comportamental? Falta ali, às vezes, algum direcionamento técnico, algum curso para trabalhar esses talentos. Dessa forma, o RH ele consegue ser mais estratégico. É o seguinte, o RH participando das decisões da empresa, inclusive olhando para o futuro. Ou seja, a gente vive no mercado onde existe uma carência enorme de mão de obra, ou seja, uma dificuldade gigante para você conseguir gente qualificada. Aqui mesmo, para você ter uma ideia, a gente tem posições em aberto o tempo todo, ou seja, nós estamos buscando gente o tempo todo, seja na área fiscal, na área contábil, na área de pessoal, nós estamos o tempo todo buscando. Por quê? A gente coloca o anúncio de uma vaga, primeiro, difícil conseguir interessados. Depois aparecem interessados. Aí a gente recebe aqui, sei lá, 30 currículos. Desses 30 currículos, a gente seleciona 4. Desses 4 que a gente selecionou, a gente vai entrar em contato com a pessoa, aí eles perguntam assim, é 100% online, home office? A gente fala, não, aqui a gente só tem home office na sexta. Então, dos 4 já ficou 1. E desse 1 que está lá, tá certo? Muitas vezes a gente chama o cara para uma entrevista, ele vem na entrevista, a gente gosta dele ou dela, mas quando a gente chama, ele já arranjou outro emprego. Ou seja, é uma dificuldade conseguir gente nessa época. Primeiro, né? A gente entender que existe uma escassez de mão de obra. A segunda coisa é que a empresa, agora falando um pouco sobre a estratégia, ela precisa mudar o tempo todo. Ela precisa mudar o foco do trabalho dela, ela precisa mudar como ela trabalha. Você veja, por exemplo, né? Nós aqui estamos usando inteligência artificial em tudo aquilo que a gente pode. Nós somos uma empresa onde o uso de algoritmos, tá certo, já está sendo assim extensivo desde sempre. Então a empresa vem mudando e a gente precisa ter o RH, tá certo, à frente dessas mudanças para poder nos trazer talentos que acompanhem a mudança da empresa, não só como a empresa atua hoje, mas como a empresa quer atuar no futuro, não é verdade?
É isso, porque são 3 fases também que o RH precisa cuidar: crescimento, desenvolvimento e evolução. Entender qual é o perfil desse colaborador, em que momento ele está, é crucial para a empresa e para o próprio RH, porque ele consegue identificar e ver quem são esses talentos e vão fazer o que naquele momento. Qual é esse colaborador, em que posição ali ele pode brilhar internamente. Essa é a função do RH de forma estratégica. Pois é, então você veja, é o RH participando de uma visão de mais longo prazo, né? Tá certo? Não para resolver os problemas de hoje e de amanhã, né? Ou seja, olhando para a empresa a longo prazo, não é isso? E essa é uma dificuldade que nós temos, de certa forma, aqui no Brasil, né? Nós latinos talvez tenhamos essa dificuldade, que é não pensar tanto no longo prazo. A gente sai o que chamam aqui vulgarmente de sair apagando incêndio, mas não basta apagar incêndio, a gente precisa pensar no futuro. Essa é a visão de longo prazo que nós precisamos aprender a fazer. Pois é, uma das dificuldades que as pessoas encontram é de se achar dentro da empresa, né? Como é que você vive isso com os seus mentorados aí? É porque a gente vive uma fantasia de que é preciso separar o lado pessoal do lado profissional. E na teoria isso é maravilhoso, mas na prática isso não funciona. Não existe um botão liga e desliga para a pessoa falar assim, olha, agora você vai deixar de ser pessoalmente quem você é, porque você vai atuar só na questão profissional. E esses ruídos internos, eles acabam acontecendo e interferem no resultado e na produtividade daquela pessoa, em ela exercer a liderança de si dentro da empresa e também na vida pessoal. Ou seja, ela não é em sua essência nem a pessoa que ela é de fato em casa, porque ela está lá vivendo a questão profissional, e no trabalho ela também não é, porque parece que não existe o espaço para ela ser em essência. E ainda mais a gente falando de redes sociais, onde a aparência conta muito. Então, o que costuma acontecer numa mentoria, o que as pessoas precisam buscar, é esse acoplar da essência, que é essa aceitação do eu pessoal, o eu profissional e como essas camadas todas interferem nessa questão dessa participação pessoal e profissional. Então, quando a pessoa tem essa coerência, eu faço aquilo que eu gosto, aquilo que eu nasci para fazer e eu me encontrei, existe uma maior probabilidade dessa pessoa dar certo em qualquer empresa que ela estiver, porque ela não está atuando, ela está sendo simplesmente quem ela é. Isso é liderar a si mesmo, que é o primeiro passo antes de eu poder liderar outros. Você mesmo atende pessoas, eu acho que você tem entre os seus mentorados lá e mentoradas, eu acho que você tem uma parcela significativa de mulheres, não é isso? Tenho, e isso acontece por uma questão curiosa, e eu quero até te rebater daqui a pouco uma outra questão. É interessante porque as mulheres hoje, elas representam 59% de pessoas, de mulheres na universidade. E ainda assim, elas não assumem tanto o cargo de liderança. Então é interessante que essa pergunta que você trouxe é que apesar das mulheres representarem hoje 59% nas universidades, elas não têm essa mesma representatividade na liderança. E não é por falta de competência, elas têm competência técnica, têm as competências comportamentais, mas elas enfrentam aí algum desafio. E eu quero trazer e rebater, você que é conselheiro de empresa, como você vê isso nas empresas? Você sabe que, olha, essa pergunta sua é boa porque várias das empresas onde eu atuo com conselheiros são empresas familiares. E uma coisa muito curiosa a observar é o seguinte, é de que a gente tem uma cultura aqui no Brasil, não só no Brasil, mas aqui em particular, de que é mais ou menos o seguinte, né? As mulheres, elas não são escolhidas para serem as sucessoras, se é que tem alguma outra possibilidade. Por exemplo, é comum que o filho, né, venha a ser o sucessor, ainda que a mulher seja mais competente, seja mais preparada. Muitas situações acontecem onde o primo, sabe assim, é que vira o CEO da empresa e não a filha. Por quê? Porque nessa cultura meio machista ainda, né? É quase que a ideia da sucessão como acontecia na época dos reinados, né? Ou seja, é o primogênito, o homem primogênito, né, que assume a empresa, que é uma cultura completamente ultrapassada, né? Ou seja, essa dissonância que existe entre entender que na empresa o que vale é o racional, o que vale é a competência profissional. Na mesa do almoço de domingo, o que vale é o afeto, né? Ou seja, saber separar essas coisas. Então, de um modo geral, eu sinto ainda que as mulheres ainda encontram resistências para assumir posições de mais alto destaque das empresas. Mas ainda é uma questão machista, né?
Eu acho que isso está mudando, mas está demorando para mudar, você não acha? Olha, é uma questão até do século passado Pois que é. a gente está vivendo agora. Então, é um anacronismo. Né? Se as empresas falam de dados, de fatos, de preparo, de competência, por que a gente não utiliza essa competência em pró da própria empresa? E essa resistência que eu vejo das mulheres serem reconhecidas nesse cargo de liderança. E o que a gente está vendo aqui ser totalmente uma bobagem, porque é algo retrógrado de uma cultura ainda patriarcal. Então, e até uma incoerência para a própria empresa. Se fala de números, de KPIs, e se as mulheres têm essa competência, por que assim ser recusado? Não contraria a lógica? Qual a sua opinião a respeito? Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que a gente está passando por uma mudança. E eu sou 100% favorável sabe assim, defendo isso mesmo, dessa igualdade, né? Isso é preciso acontecer. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você, por exemplo, faz workshops, né, em empresas. Eu sei que você, há pouco tempo atrás, fez um workshop numa grande empresa, fabricante de autopeças e tal. E que quando você esteve fazendo esse workshop lá, você certamente travou contato muito direto com o time. E que tipo não só nessa empresa, mas quais são as dificuldades que as pessoas encontram para trabalhar em equipe, vai? Olha, eu não vou falar das dificuldades, eu quero falar em uma em particular, que ela acaba interferindo em todas as demais. Dificuldade e ruído na comunicação. É interessante que as pessoas, né, a gente tem telefone, computador, internet, inteligência artificial, e as pessoas estão perdendo essa habilidade do tete a tete, do olho no olho. As pessoas não conseguem se comunicar. E muitas vezes tem ruído. Então, eu até gosto, de uma maneira coloquial aqui, falando que as pessoas deixaram a habilidade de praticar o TBC. Quem gosta de sigla, o que significa? Tirar a bunda da cadeira e conversar com um colega ali do lado. Esse olho no olho, isso faz toda a diferença. Não importa se é numa empresa de serviço, de produtos, de processo ou numa indústria, nada substitui o olho no olho. Empresa que se comunica bem, que tem o olho no olho, o resultado ele é mais assertivo. E o lucro, inclusive, ele aparece de forma natural. Você sabe que você trouxe um assunto aí? Uma dessas empresas onde eu fiz o planejamento estratégico e sou conselheiro hoje, ela era uma empresa que ela tinha um prédio administrativo enorme, um prédio enorme, tinha muito espaço, coisa que é muito rara hoje, né? É porque ela não está exatamente na cidade de São Paulo, que no Grande São Paulo ela está numa cidade afastada. Então eles têm um enorme espaço lá. E você sabe o que acontecia? Você entrava numa sala, tamanho quase dessa daqui, tinha uma pessoa trabalhando lá. Aí você entrava numa outra sala, tinha 3 pessoas trabalhando lá, sabe assim? Ou seja, a empresa ela estava totalmente fragmentada, inclusive assim, as pessoas trabalhando, tá certo, em salas diferentes. E a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: primeiro, a diretoria toda, eu botei toda a diretoria numa sala só. Uma sala grande, assim, que era uma sala de reunião, fica todo mundo sentado ali, um em frente para o outro. E aí, ou seja, com isso, para melhorar a comunicação entre o nível de diretores, tá certo? Depois, a equipe de vendas, tá certo? Ficou todo mundo numa sala só. Ou seja, a gente botar as pessoas juntas para que as pessoas possam interagir, possam trocar, como você está dizendo, né? Olho no olho. Resposta rápida, né? Olha, eu estou com um cliente aqui falando sobre tal produto, né? Aí o cara, não, deixa eu já checar aqui, ele já está vendo no estoque se tem, se está para chegar, né? Está acessando o sistema. Essa interação, né? Que sempre, por exemplo, o Bradesco, né? O Bradesco lá na Cidade de Deus, eles têm lá uma sala enorme, onde toda a diretoria do Bradesco está reunida num lugar só. Exatamente para poder fazer esse tete a tete, como você falou, né? Esse olho no olho, tá certo? Você trouxe uma instituição bancária como exemplo. E até recentemente a gente viu aqui uma certa polêmica de uma instituição bancária convocando todas as pessoas que estavam home office para que voltassem ao escritório. Claro que a gente fala de home office é uma tendência, mas algumas empresas estão fazendo um movimento contrário agora, não porque elas estão querendo uma volta ao passado, mas porque isso começou a interferir no resultado. Então, essa volta, muitas vezes, ao presencial, não é uma tentativa de ficar uma empresa talvez ultrapassada, não é isso, mas de trazer de volta essa comunicação do pessoal, porque nada substitui esse olho no olho, e as pessoas, quando estão ali trabalhando juntas, elas têm a oportunidade de conversar também no horário de almoço ou etc. As empresas começaram a perceber isso, o impacto no resultado. Então, o problema não é o home office em si, mas como as pessoas podem se comunicar apesar do home office.
porque esse desafio da comunicação aumenta. Dando aula lá na FGV, muitas vezes eu pergunto assim para os meus alunos, né, na sala que tem 50 alunos, quem aqui de vocês participou de uma reunião recentemente e você se perguntou o seguinte, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu pergunto isso numa sala de 50 alunos, para você ter uma ideia, a imensa maioria levanta a mão, né? Ou seja, eles tiveram uma reunião recentemente onde eles não tinham a menor ideia por que eles estavam sentados fazendo aquela reunião, né? Então você veja, uma característica que eu vejo e eu digo para eles é o seguinte, uma reunião sem objetivo significa chefe ruim, chefe que está lá enchendo linguiça, ele está colocando as pessoas para sentar numa sala para mostrar que ele está trabalhando, né? Mas, na realidade, existe uma enorme falta de objetividade nessas reuniões. Então, uma coisa que, por exemplo, que eu faço sempre, que nem, por exemplo, vou ter 2 reuniões, agora amanhã, terça-feira. A primeira reunião, eu já mandei a pauta da reunião. Já na semana passada, já tinha a pauta dessa reunião que ia acontecer amanhã às 9 da manhã. E depois vou ter uma outra reunião grande também de conselho, que vai acontecer às 14 horas. Eu já mandei a pauta, tudo que vai ser discutido naquela reunião. Não é verdade? E o que a gente quer concluir, como a gente quer concluir aquela reunião, né? Então, falta de objetividade nas reuniões, né? Você acha que isso é um problema comum? Você vive isso também? O que você me fala sobre isso? Olha, que bom ouvir isso de você, que é o estrategista ali, né? Então, a estratégia, você já trazer antes a pauta, o que vai ser discutido. E eu agora vou falar como líder, né? O que eu sinto falta também, além do que você trouxe, é ter, além do que vai ser discutido, quais serão os próximos passos? E quem faz o quê? Com qual prazo? Isso daqui é responsabilidade da liderança, né? Para que as pessoas não saiam dessa reunião com aquela sensação, o que eu vim fazer aqui? Né? Porque quando isso acontece, a sensação é, tá, para que isso serve? Qual o meu papel nisso? Onde eu estou envolvido, implicado nesse negócio? Agora, quando as pessoas sabem o porquê elas precisam fazer, qual é o diferencial delas, a contribuição delas e um prazo dado, faz toda a diferença. Então, que bom que a estratégia aqui comunga da liderança desse ponto. Pois é, você veja, na estratégia a gente usa muito o que é chamado de OKR, né? São os Objectives and Key Results, ou seja, objetivos e resultados chaves, né? E aí significa o quê? Que cada setor, primeiro, a empresa, o que a empresa quer, quais são os seus objetivos e seus resultados chaves. Depois, as diversas áreas das empresas, quais são os seus objetivos e resultados chaves. Os departamentos das empresas, os grupos das empresas, inclusive as próprias pessoas, terem metas pessoais, tá certo? Para saber exatamente o que ela tem que fazer. Agora, isso vem de um plano estratégico maior, né? Mas esse planejamento estratégico ele tem que permear a organização como um todo. Porque você veja, eu sei de muitos casos de planejamento estratégico onde a empresa leva seus executivos para um resort, né? Sabe assim, um lugar lindo, maravilhoso aí, principalmente aqui no interior, na região do Grande São Paulo, reúne os executivos todos lá dentro de uma sala, quase sempre isso acontece assim, quinta, sexta, sábado, o dia inteiro, e as pessoas ficam reunidas lá dentro dessa sala, e à noite de sábado tem um grande jantar, tá certo? Para que as pessoas comemorem a finalização do planejamento estratégico, e vai todo mundo embora no domingo. E aí cada um chega na segunda-feira lá e vai continuar a sua vida normal, achando que aquilo que eles combinaram durante 3 dias naquela sala lá no resort já foi o planejamento estratégico, entendeu? E que isso está pronto, acabou, não precisa fazer mais nada. O planejamento estratégico ele tem que permear a organização como um todo. E não é só permear a organização como um todo. Muitas vezes o planejamento estratégico é feito envolvendo a alta administração da empresa, mas eles não envolvem o operacional. Ou seja, eles quando fazem o planejamento, eles não perguntam para o pessoal que vai operacionalizar aquilo. E a hora que aquelas coisas caem no colo de quem vai operacionalizar, essas pessoas falam assim, mas de onde é que esses caras tiraram essa ideia? Tá certo? Não conversaram com a gente aqui. Então, um planejamento estratégico bem conduzido, ele flui, tá certo, dos diversos níveis da empresa. O que é o certo? O certo é a alta administração estabelece os objetivos estratégicos. Aí ele convida o pessoal todo da operação, tá certo? Para comentar, para debater, para discutir se aqueles objetivos estabelecidos elas são factíveis. Se as pessoas têm os recursos para isso, se a empresa tem o tempo necessário para isso, se a empresa tem pessoas, se a empresa tem dinheiro, se a empresa tem máquinas, se tem equipamento, se tem alianças estratégicas que podem ajudar, né? Ou seja, aí, na medida em que a alta administração debate esse assunto com o pessoal da operação, e o pessoal da operação fala das dificuldades, das restrições, das limitações, aí esse planejamento é revisto, tá certo? E ele é revisto e ele agora é adequado, tá certo, às condições que a empresa tem.
Por quê? Porque a estratégia, no fundo, é como a empresa usa os seus recursos, que são sempre limitados, para conquistar e para fidelizar clientes. Então, cada pessoa dentro da empresa está lá para fazer isso. Cada pessoa está lá para conquistar e para fidelizar clientes. Aí a pessoa fala, mas eu não lido diretamente com o cliente. Não, mas você ajuda a quem tem que vender a vender. Seja porque você está tratando de compras, seja porque você está tratando da logística, seja porque você está tratando das finanças, seja porque você está tratando da contabilidade, né? Ou seja, esse claro entendimento de que o planejamento estratégico ele tem que envolver as pessoas. E as pessoas precisam entender claramente o que eles estão fazendo lá. Então, esse trazer um objetivo claro para cada um. Esse é um desafio que o pessoal de RH enfrenta, que as pessoas enfrentam? Mais uma vez a gente cai na comunicação. Quando você disse que precisa começar lá na alta administração e que isso precisa ser permeado por toda a organização, isso vem através de um diálogo. O saber ouvir, que é a característica da liderança, o saber comunicar, esse saber dialogar. É ouvir o que um tem a dizer, apesar de poder ser muito diferente do outro. Quando a gente tem essas inconsistências, a gente consegue chegar num consenso que torna possível a viabilidade da implantação da estratégia. E isso muitas vezes não acontece. Então, a comunicação ela é fundamental, porque quando ela se transforma em diálogo, em saber ouvir o outro, eu garanto que a estratégia ela vai ser cumprida. E aí a gente consegue superar aquele evento que foi um entretenimento, que muita gente confunde, né? A estratégia ela está ali para ser cumprida e executada. Então, não é o evento em si, mas o que acontece a partir do evento de lançamento daquela estratégia. Pois é, aí você veja, né? A gente aqui, no meu contador Prime, nós temos milhares de clientes. E a gente vive situações que são assim, né? Muitas vezes, o empresário e a empresária, eles acham que pessoas representam custos. É muito comum a situação onde o dono da empresa, ou os donos da empresa, né? Eles acham que gente é custo. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte, né? Eles não contratam pessoas, ficam fazendo tudo sozinho, modo de dizer, né? Então, a moça que é a dona da empresa, ela também cuida das finanças, ou seja, ela cuida de contas a pagar, contas a receber, ela cuida de fazer a conciliação bancária, ela cuida de tudo. E aí, quando a gente fala assim, olha, a gente precisa trazer uma pessoa para cuidar da área financeira. Mas essa pessoa vai custar muito caro. A gente precisa trazer uma pessoa para cuidar de compras. Mas essa pessoa vai cuidar muito caro. Ou seja, elas costumam achar de que pessoas custam caro e, por isso, não trazem as pessoas certas para as posições certas. Não é verdade? É um pensamento um tanto limitado. Falta inteligência estratégica aí, né? De olhar pessoas como custo. Na verdade, as pessoas contratadas da maneira adequada, a pessoa certa na sua posição, ela vai economizar para a empresa. E ela pode, inclusive, aumentar o lucro da empresa. Então, é conseguir inverter esse pensamento que é limitado muitas vezes. Pessoa não é custo, é investimento desde que eu consiga. E aí sim, tem 3 áreas: crescimento, desenvolvimento e evolução. Em que momento a empresa está? A empresa precisa ter esse pensamento criativo, um pensamento crítico, que inclusive hoje está bem em desuso, né? Todo mundo delega isso para a inteligência artificial. E, na verdade, o que a gente precisa é de mais inteligência natural, pensante, porque a inteligência artificial só faz aquilo dependendo do prompt que a gente joga. Então, o problema não é a inteligência artificial em si, ela está ali para nos ajudar, mas ela é apenas ferramenta, um pensamento crítico, um pensamento criativo vai muito além da pessoa como custo. A gente precisa olhar aquele colaborador como investimento estratégico para a empresa, para o seu desenvolvimento e para a sua evolução. Muito bem, professora Juliana, muito obrigado pela conversa, né? Eu sou o professor Antônio André, eu sou conselheiro de empresas, eu faço planejamento estratégico de empresas e sou sócio aqui do meu contador Prime. E um prazer estar aqui a professora Juliana. Prazer é todo meu. Eu sou a professora Juliana, também professora da Fundação Getúlio Vargas na área de liderança, consultora e mentora. Se você precisa de uma mentoria, quer desenvolver a liderança de si, acesse o meu canal. Muito obrigado.